tema da palavra é pacificadores, filhos que estabelecem o céu na terra. Diga para a pessoa que está ao seu lado. Pacificadores são os filhos que estabelecem o céu na terra. Você é um desses? Você é um desses? Vou repetir. Você é um desses? Amém. Mateus 5, 9. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filho de Deus. Olha que tremendo. Hoje nós vamos falar sobre 4 pontos de um pacificador. Diga, 4 pontos de um pacificador. O pacificador é diligente, diga, diligente. Pacificador é generoso. O pacificador é humilde. E o pacificador é corajoso. Você tem isso? Amém? Queridos, hoje nós estamos vivendo numa geração que vive em constantes conflitos. E não é pouco, não. São muitos. Famílias divididas, relacionamentos frágeis, pessoas reativas, reagem a tudo. Mas Jesus não disse, bem-aventurados que evitam problema. Porque ele mesmo disse que no mundo nós teríamos aflições. E tem pessoas que estão correndo de problema. Mas Jesus não disse para evitar. Ele disse para pacificar, enfrentarmos os problemas. Você carrega a paz ou reage ao ambiente? É uma pergunta. Quando o ambiente está carregado, você reage à paz ou você carrega a paz ou reage ao ambiente? O que você faz? Na maioria das vezes nós reagimos. Amém? Mas o Senhor quer que você carregue a paz. E a paz tem que estar onde? Aonde? Que faz parte do fruto do Espírito. Não é? Entenda uma coisa aqui, não é frutos do Espírito, é fruto do Espírito. Uma vez conversando com uma pessoa, ela falou assim, eu tenho quase todos os itens do fruto do Espírito, então você não tem. Porque o fruto é um todo. Imagina uma mexerica, ela tem gomos. Você já comprou uma mexerica que veio faltando um gomo? Não, né? É assim o fruto do Espírito. Ou compra a meia mexerica, como está falando da apóstola? Não, você compra uma mexerica toda. Só que quando você abre a mexerica, tem o que lá dentro? Gomos. Você pode pegar só um e dizer que eu tenho uma mexerica? Pode? Você tem um gomo. Então você não tem o fruto do Espírito. Você tem um gomo. Compreendido? E a paz faz parte do fruto do Espírito. E é uma batalha terrível em nossas vidas, adquirir todos os gomos do fruto do Espírito. Porque o fruto do Espírito ele tem paz, longanimidade,
benignidade, mansidão, temperança, domínio próprio. O que mais? Fé. Que se é que todos nós tivéssemos tudo isso, viveríamos num mundo melhor, não é verdade? Viveríamos bem, mas às vezes nós temos paz, mas não temos fé. Então está faltando alguma coisa em nossas vidas. Amém? Então, primeiro ponto, o pacificador é diligente. Provérbios 12, 20. Provérbios 12, 20. Pois aí. Engano há no coração dos que maquinam mal, mas alegria tem os que aconselham a paz. Um exemplo aqui que nós podemos usar para uma pessoa diligente é Abraão e Ló, quando eles tiveram aquele problema de crescer, né? Em todos os aspectos, eles cresceram e não podiam mais conviver juntos, porque os pastores de Abraão estavam brigando com os pastores de Ló, estavam ali tendo algum atrito. E ali, então, Abraão, diligentemente, chamou seu sobrinho e falou: olha, não podemos mais conviver no mesmo espaço. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. E então Abraão propôs que Ló escolhesse a terra que ele queria morar. E aí, então, ele escolheu as campinas do Jordão. E Abraão ficou ali com a terra árida, seca do deserto. E Abraão, então, foi diligente. Ele evitou o conflito, evitou ali a guerra, trouxe a paz ao ambiente, trouxe a serenidade para o local. E despediu o seu sobrinho. Ló, então, escolheu a melhor parte. Por quê? Porque ele viu de longe as campinas do Jordão, então ele preferiu aquilo. E Abraão ficou, então, ali na terra, nos montes. Tivemos o privilégio de ir lá na cidade, que, segundo os historiadores, nos disseram que foi lá que Abraão estabeleceu a sua moradia. E, de fato, do monte onde nós estávamos, nós conseguíamos ver a campina do Jordão. Uma coisa impressionante. Só que Abraão foi diligente. Ele não quis contenda. Ele quis paz. E é isso que o pacificador faz. Ele semeia a paz. Diga para a pessoa que está ao seu lado: o pacificador semeia a paz. O que você tem semeado? O que nós temos semeado? Paz ou contenda? Às vezes eu escuto a pessoa falando assim: eu pago para não entrar numa briga, mas eu pago o dobro para não sair dela. Isso é semear a paz? Não. Então Abraão, ele foi diligente, tomou a iniciativa para enfrentar o conflito. Pare de esperar o outro mudar. Tome a iniciativa você. Não fique esperando o outro tomar a iniciativa. Tome você. Você é o pacificador. Você que está dentro de você. Talvez a pessoa com quem você está tendo esse atrito não tenha essa paz, mas tenha você. Tenha você essa diligência.
Não fique esperando pelo outro. Resolva rápido aquela situação, porque se não resolver, ela pode virar uma raiz de amargura e ali tornar o caldo, fica pior a situação. E a Bíblia nos adverte sobre isso. Não podemos deixar que o sol se ponha sobre a nossa ira. Quem é negligente com conflito será escravo depois deles. E isso é verdade. Então não deixe que o sol se ponha sobre a vossa ira. Quando eu tenho uma comunhão intensa com a apóstola, 30 segundos depois eu estou pedindo um beijinho para ela. Não é verdade? Aí ela precisa de mais 30 para falar, sai daqui, espera um pouco, deixa eu... Mas é assim. É assim. E brigar para quê? O pastor Joel dizia que a vida passa tão rápido. Se os casais soubessem, eles não brigavam. Porque passa rápido. No estalar de dedos. Quando ele falou isso, depois de um tempo veio e faleceu. Porque realmente a vida passa rápido. Nós não sabemos o que irá acontecer conosco daqui para frente. Quem sabe? Quem sabe? Deus sabe. Quem vai almoçar hoje? Levante a mão. Quem vai almoçar hoje? Só porque eu falei que nós não sabemos a hora que vamos partir, vocês não querem levantar a mão? Eu vou almoçar hoje. É claro, se eu não partir e Jesus não vier, eu vou almoçar. Amém? Podemos falar assim? Claro que podemos. Mas nós não sabemos o que irá acontecer conosco. Por isso que nós precisamos acertar a situação diligentemente, rapidamente. Não deixar que as coisas fiquem a Deus dará. Segundo ponto, o pacificador é generoso. Provérbios 11, 25. A paz custa algo, querido. Não é fácil viver em paz. Ainda mais nesse mundo que nós vivemos hoje. Provérbios 11, 25. A alma generosa engordará, e o que rega também será regado. Olha que tremendo. Eu não só tenho a alma gorda, o corpo também. Mas a Bíblia está falando, a alma generosa engordará. Olha que forte isso. Engordará. Por que engordará? Qual é esse contexto que a Bíblia está falando de engordar? É crescer, é frutificar, é receber as bênçãos do Senhor, é ser próspero. Isso está falando de uma alma gorda, é ser próspero. Então, uma pessoa que é generosa, ela é próspera. Uma pessoa que não é generosa, raramente é próspera. Conheço várias pessoas generosas. E são prósperas. Quanto mais abençoam, mais tem. Há dias, eu não sei quem estava comigo, tinha um grupo de pessoas aqui da igreja, eu estava falando do pastor Walter. Quem conhece o pastor Walter aqui? Algumas pessoas antigas conhecem. É um homem generoso.
E quanto mais ele abençoa, mais o Senhor o prospera. E é impressionante como isso é visível na vida deles. E a fala dele é assim: o Pai me deu não para eu reter, o Pai me deu para abençoar. E vocês sabem o que ele fez comigo. Fez com a pastora Meire, com várias pessoas da igreja. Ele abençoou o Lucas e a Axa do casamento. Quando, não sei se foi o Heitor ou a Marcela, nasceu, ele deu um enxoval todinho. Deu um enxoval todinho do Heitor. Só com roupas boas. E quanto mais ele abençoa, mais ele tem. Sabe por quê? A palavra do Senhor diz que o Senhor, ele tira do ímpio para abençoar o justo. E ele nos enriquece enquanto, bispa, dormimos. Mas ao contrário, tem pessoas que dormem rica e acorda, mas quem é generoso? Dorme pobre e acorda rico. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Amém? Então, José foi um exemplo disso, de um homem generoso. Ele tinha tudo para punir os seus irmãos. Quando eles foram visitar o Egito por causa da fome, ele reconheceu os irmãos. E ele podia punir os irmãos. Se vingar de tudo que os irmãos fizeram. Mas, pelo contrário, ele perdoou. Liberou perdão para os irmãos. E a fala dos irmãos foi essa: não fizeste nada conosco. Não fiz para que o Senhor conservasse a alma, como hoje vocês veem. E ele liberou perdão para os seus irmãos. Poderia punir? Sim. Tinha motivo para isso? Também. Mas não fez. Por quê? Porque era um homem generoso, que sabia perdoar. Então, querido, perdoe antes mesmo de te pedir perdão. Libere graça onde houver dor. Você não precisa estar certo ou errado para pedir perdão. Tome a iniciativa você. Faça isso. Libere perdão. Pare de cobrar justiça emocional. Deixe a justiça com o Senhor. Deixe a justiça com o Senhor. A nossa justiça é baseada em vingança, querido. Não tem ninguém aqui que não haja de outra maneira. Se alguém te faz alguma coisa, te fere, fala, Senhor, que seja punida essa pessoa também. Porque a nossa justiça é baseada em vingança. Quer ver uma coisa? Se alguém bate no teu carro e você faz o BO e essa pessoa não paga, você vai fazer o quê? Processar, não é? Hã? Ou não? Você fala, eu te abençoo em nome de Jesus. Isso que nós fazemos geralmente? Claro que não. Porque a nossa justiça é baseada em vingança. Mas a justiça do Senhor é baseada em misericórdia. Então entregue o seu direito de justiça ao Senhor. Mas não fique chateado se o Senhor tiver misericórdia daquela pessoa que te machucou. Porque é assim que ele age. Ele age baseado em misericórdia e amor. Aí você ora para o Senhor punir aquela pessoa, o Senhor abençoa aquela pessoa. Você está com o seu carro batido, o Senhor dá um carro novo para ele. E aí? Já aconteceu com você, né, querido? Você está dando risada assim, né? Mas acontece. Né?
pedir para o Senhor punir. Senhor, se eu punir, o Senhor está abençoando. Porque é assim que Ele age, querido. Ele age em amor e misericórdia. A nossa justiça é sempre punitiva. Né? Falamos, Senhor, abençoa essa vida. Senhor, não, pelo contrário. Sujiga ele. Não é assim? Ou sou eu que penso assim? Então perdoe antes mesmo de te pedir, libere graça aonde houver dor, pare de cobrar justiça emocional. Colossenses 3,13. A generosidade quebra o ciclo da vergonha. Seja generoso. Põe aí, Colossenses 3,13. Colossenses 3,13. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Quem segue esse versículo aí arrisca? É fácil suportar um ao outro? É fácil? Perdoar uns aos outros é fácil? Mas é assim que devemos agir. É dessa maneira que precisamos agir, perdoando um ao outro. Sempre digo que Deus, ele não tem um critério para nos perdoar. Ele usa o nosso critério. Se você perdoa, ele te perdoa. Simples assim. É o critério que ele usa, é o nosso. E ele deixou isso muito claro na oração do Pai Nosso. Que ele usa o nosso critério para nos perdoar. E se nós não perdoamos, também não seremos perdoados. É bíblico isso, querido. Terceiro, pacificador é humilde. Tiago 4,6. O campo de batalha não é externo, é interno. É aqui, ó. E aqui não tem cobertura do sangue de Cristo. A sua mente não tem essa cobertura. Porque sua mente é livre. E é aqui que você toma suas decisões, certas ou erradas. Mas nós podemos direcionar sua mente para Cristo, falando para Ele, Senhor, leva minha mente cativa a Ti. Nós podemos fazer isso. Pedir para o Senhor levar nossa mente cativa a Ele. Porque constantemente nós somos bombardeados com pensamentos terríveis. E geralmente quando ficamos ociosos, nunca vem pensamento bom. E o inimigo sabe disso. Você fica ocioso na frente do computador, o inimigo fala, peraí que eu vou arrumar um entretenimento para essa pessoa. Aí começa a vir várias coisas. E hoje está tão... Se a mídia está tão para frente, se você falar e for abrir, está lá na tela lá. Eu acabei de falar. Não é assim? É? Às vezes você fala um assunto que não tem nada a ver do seu dia a dia, você vai abrir seu computador, aparece lá. É. Do nada. Ainda falava, o que eu posso te ajudar? Eu falei, nada. Cancela. Mas é verdade, querido. Essa IA aí é uma interação que a máquina faz conosco. E são
inteligentes. E o inimigo é sujo. Ele sabe qual é a tua necessidade. Se você estiver ansioso, ele vai colocar algumas coisas lá para você ver. Não é verdade? É verdade. Pacificador é humilde. Colocou aí, antes da maior graça, portanto, diz Deus, resistir ao soberbo, dá, porém, graças ao humilde. Ser humilde. Bem-aventurados os humildes, porque eles verão a Deus. Então, o maior campo de batalha não é externo, é no coração. Davi, querido, ele teve oportunidade de se vingar de Saul. Por várias vezes ele teve a oportunidade de matar Saul. Mas qual foi a fala dele? Longe de mim de tocar no ungido do Senhor. Saul andava nos caminhos do Senhor? Andava? Mas Davi reconhecia a unção que estava sobre ele. Então tome cuidado ao falar daquele que o Senhor ungiu. Mesmo que ele não esteja andando direitinho. Tome cuidado. É ungido do Senhor. Aí você começa a falar, aí você não sabe porque a tua vida está indo aos avessos. Ah, Senhor, eu dou oferta, eu dou dízimo, eu devolvo dízimo, tudo, mas minha vida não anda. Conserte as suas veredas. Peça para o Senhor revelar. O que está bloqueando a generosidade, a prosperidade em tua vida? Se você é um cumpridor desses princípios. Alguma coisa está errada. Estava falando isso com o apóstolo. Sobre pessoas que cumprem os princípios, mas não conseguem deslanchar na vida. Alguma coisa está errada. Ontem foi anunciado mais 2 seminários, né, novos na UDF. 2 seminários novos. A bênção dos pais, né? E o outro, não sei o que, 3 rios, né? Terceiro rio é sobre finanças. Tremendo. Muito, muito forte. E tem pessoas que têm a oportunidade de mudar a história da sua vida, não querem. Nós demos um seminário aqui, inclusive foi a Axda e o Andrew e a Carol que deram nas quinta-feira, que é os 5 segredos que 96% das pessoas não sabem. Somente 4% sabe desses 5 segredos da prosperidade. E quem aplicou isso na vida, você pode ver a mudança na vida das pessoas. Agora, quem não aplicou, só teve informação, só foi informação. Então nós precisamos, querido, absorver tudo que vem para nossas vidas e aplicar em nossas vidas. Amém? Eu, quando conheci o curso de CRAU, eu tive que fazer umas 2 vezes para entender e mudar algumas coisas em minha vida. Não foi assim da hora para outra. Porque é difícil mudar
esse conceito de mordomia. Porque nós falamos que o Senhor é mordomo de tudo, menos da minha carteira. O meu dinheiro manda eu. Mas o Senhor é mordomo de tudo. É dono de tudo. Nós somos mordomos. O que o mordomo faz? Administra as posses que o dono confia a você. Você é um administrador das posses que Deus confiou em tuas mãos. Agora não vai entregar algo para o Senhor todo rebimbado. Vem? Vamos falar que um carro todo batido é do Senhor. O Senhor, quando te entregou um carro inteiro. Você, com a sua barbeiragem, que bateu ele todo. Aí você vai falar, é do Senhor. Conserte e entregue para ele novamente. Amém? A resposta branda desvia o furor. Então, quando estiver no calor ali, aprenda isso. Aprenda isso. Resposta branda acalma o furor. Quarto, o pacificador é corajoso. Josué 1:9. Evitar conflito não é paz, é adiamento de guerra. Isso aqui é muito forte. Repita comigo. Evitar conflito não é paz, é só adiamento de guerra. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo. Não pasme nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde que andares. Então, se está em meio à guerra, enfrente a guerra e semeie a paz. O Senhor é contigo. Só se esforce, querido. Tenha bom ânimo, que o Senhor vai te dar paz em meio à guerra. Jesus foi um exemplo disso. Ele confrontava. Quando ele não via as coisas certas, ele falava. Confrontava os fariseus, os religiosos da época. Porque os fariseus queriam ali pegar Jesus de alguma falha, mas Jesus vinha sempre com palavra direcionada e confronto. Amém? Eu quero declarar, querido, que a partir de hoje você não vai mais tolerar ambiente tóxico em sua vida. Você vai falar a verdade com amor. Amém? Por quê? Porque hoje o Senhor está derramando unção de pacificador sobre a sua vida. E você vai ser diligente, você vai ser humilde, você vai ser generoso e você vai ser corajoso. Se você aplicar isso em sua vida, você terá sucesso e êxito em toda a sua caminhada como cristão. Amém? Porque foi isso que nós lemos. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus.